amores, sejam todos muito bem-vindos para essa preparação para a OAB, preparação aí que hoje vai ser de direito civil. Hoje vamos falar de parte geral, meus amores. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Maitê Damé e nós vamos então trabalhar hoje com essa preparação para direito civil aí, né? Nesse intenso período que vocês têm aí pela frente para OAB. Tranquilo? Sereno? Então, vamos lá, gente. Quando nós começamos a trabalhar o direito civil, eu sempre acho importante destacar que o direito civil é um ramo do direito privado, né? E aí, quando a gente fala em direito civil de forma geral, né? Parte geral, família, sucessões, coisas, contratos, obrigações, responsabilidade civil. Então, é um ramo do direito privado, né? O direito civil é um ramo do direito privado. Porém, nós temos que nos dar conta de que a nossa Constituição Federal, ela é uma norma hierarquicamente superior. E dentro do direito civil existem algumas incidências da Constituição. Então, nós não podemos trabalhar com o direito civil de forma isolada, sem pensar nas disposições constitucionais, ou seja, é o processo que nós chamamos de constitucionalização do direito civil. Ah, professora, mas isso vai cair na prova? Bom, gente, acredito que uma questão específica sobre esse processo, não. Porém, nós não podemos nunca perder de vista essa interligação que existe entre as normas dentro do sistema jurídico brasileiro e principalmente aí dessa relação entre a Constituição e o direito civil, certo? Então, é importante mencionar essa questão aí, a gente vai perceber relação, por exemplo, na parte geral, dos direitos de personalidade com os direitos fundamentais, lá no direito das coisas, a questão do direito de propriedade previsto na Constituição, algumas previsões de uso capião especial também previstas na Constituição, lá no direito de família, né, normas do direito de família sendo previstas dentro da Constituição. Então, esse processo de constitucionalização do direito privado, do direito civil, né, faz com que incidam as normas constitucionais na interpretação do regramento civil. Tranquilo? Sereno? Muito bem. Dito isto, nós precisamos deixar claro que, quando estudamos parte geral, a parte geral do direito civil, ela vai se dividir em pessoas, em bens e em fatos jurídicos. Essa será a divisão que nós teremos da parte geral. Se vocês pegarem o Código Civil, é desta forma que a parte geral do Código Civil vai se dividir. Então, quando nós estudamos pessoas, nós estudamos os sujeitos das relações jurídicas. E essas pessoas podem ser a pessoa natural e a pessoa jurídica. Quando nós estudamos os bens, são os objetos das relações jurídicas. Objetos esses que tanto podem ser materiais, físicos, corpóreos, como imateriais, como, por exemplo, os direitos de personalidade. Mas as relações jurídicas estabelecidas entre as pessoas incidem sobre os objetos. E os fatos jurídicos são aqueles acontecimentos, né? Fato é uma ocorrência, um acontecimento, mas que interessam para o mundo jurídico pelo fato de trazerem efeitos aquisitivos, conservativos, extintivos ou até modificativos dos direitos, certo? Então, essa seria aí a divisão do nosso estudo de parte geral.
E aí, se vocês pegarem o Código Civil de vocês, o Código Civil, ele vai iniciar o estudo da pessoa natural. Então, lá no artigo 1º do Código Civil, nós temos o estudo da pessoa natural, certo? Então, o artigo 1º do Código Civil vai dizer que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, certo? Este artigo 1º, que se refere à pessoa natural, ele vai trazer a chamada capacidade de direito. Ou seja, ele vai nos trazer que toda e qualquer pessoa é capaz de ser titular, de titularizar direitos e deveres na ordem civil. Esta, portanto, é a chamada capacidade de direito. Porém, meus amores, o fato de alguém ter a capacidade de direito não significa, ou seja, de ser titular de direitos e obrigações, não significa que esta pessoa tenha a possibilidade de, por si próprio, exercer estes direitos. Porque nós precisamos, ao lado da capacidade de direito, nós precisamos ter a capacidade de fato, que é a capacidade de exercício. Então, olhem só. Capacidade de direito, titularizar. Capacidade de fato é a capacidade de exercício dos direitos e das obrigações na ordem civil. Mas nós precisamos ainda, antes de falar a forma de aquisição desta capacidade de exercício, considerar que nós temos uma situação peculiar, que é a condição do nascituro. Que condição peculiar é esta do nascituro? O artigo 2º do Código Civil vai dizer que a personalidade jurídica, que nada mais é do que esta capacidade de direito, esta capacidade de titularizar direitos, obrigações na ordem civil, inicia no nascimento com vida, certo? Então, inicia a capacidade de direito no nascimento com vida. Só que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que isso significa dizer? Que desde o momento que o indivíduo é concebido, ele já tem os seus direitos garantidos. Quais direitos? Quaisquer direitos que possa o nascituro necessitar de garantia. Direitos de personalidade, por exemplo. Como assim, prof? Direitos de personalidade garantidos ao nascituro, alguém que ainda não nasceu e que, portanto, ainda não tem capacidade de direito, ainda não adquiriu a chamada personalidade jurídica. Bom, significa dizer, meus amores, que pode acontecer de uma mulher gestante ter a sua honra, a sua imagem, a sua intimidade violadas, assim como a imagem, o nome, a honra, enfim, do nascituro. Isso já foi objeto de questão da OAB em outras oportunidades, eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que foi uma questão de segunda fase, mas a gente não pode desconsiderar que nós podemos ter uma questão na prova que envolva uma situação de um direito de personalidade do nascituro que venha a ser violado. E ele será garantido por força do artigo 2º do Código Civil.
Tá, prof, mas seria só essa situação? Não, nós temos várias outras possibilidades de garantia do direito do nascituro. Exemplo, lá no direito sucessório, a herança ela se transmite no momento da morte, no momento do óbito. E é esse momento, o momento do óbito, que vai determinar quem tem capacidade para suceder. Então, vamos imaginar que João e Maria são casados e Maria está grávida. João falece. Esse direito do nascituro seria garantido? Sim, seria garantido, preservado, o direito sucessório dele, até o seu nascimento com vida, que é o momento em que ele vai adquirir a personalidade jurídica, é o momento em que ele será titular de direitos e obrigações na ordem civil. Se ele nasce com vida, se confirma aquela transmissão da herança que ocorreu lá no momento da morte do seu genitor, certo? Então, essas são as situações peculiares que eu mencionei com relação ao nascituro aí. Bom, porém, nós temos a questão de que o fato da pessoa nascer com vida e de titularizar direitos e obrigações não dá a ela, desde logo, o direito de exercício. Por quê? Porque a capacidade de fato, a capacidade de exercício, ela será adquirida pela maioridade, que seria completar 18 anos, ou pela emancipação, certo? Seriam as formas de adquirir a capacidade de fato, a capacidade de exercício. E aí, no momento em que eu tenho somadas a capacidade de fato, a capacidade de direito e a capacidade de fato, eu passo a ter aquilo que nós chamamos de capacidade civil plena. Ou seja, o indivíduo, mais do que titularizar direitos e obrigações, pode, por si próprio, exercê-los. Beleza. Só que agora nós temos que considerar algumas situações aí, tá? Primeiro, a capacidade de exercício que eu vou adquirir pela maioridade ou pela emancipação, que vai me dar a capacidade civil plena, vejam só, a emancipação ela só pode acontecer a partir dos 16 anos. E a maioridade só ocorre aos 18. Então, que condição estão as pessoas do 0 aos 18 anos? Estas pessoas, assim como outras hipóteses previstas na lei, são as hipóteses de incapacidade. Então, todo aquele que não tem a capacidade de exercício é considerado incapaz, certo? Se eu tenho capacidade de direito mais capacidade de fato, eu tenho capacidade civil plena e eu posso exercer atos da vida civil por mim mesmo. Mas se me falta a capacidade de exercício, eu sou incapaz. E esta incapacidade, ela pode ser de duas formas. Eu posso ter a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Quando é que eu tenho uma e quando é que eu tenho a outra? A incapacidade absoluta, ela está prevista no artigo 3º do Código Civil. E o artigo 3º vai dizer pontualmente o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ou seja, não existe outra hipótese de incapacidade absoluta que não seja daqueles que estão do 0, ou seja, do nascimento, até o dia anterior a completar 16 anos. Completou no dia do aniversário, no dia que completa 16 anos, deixa de ser absolutamente incapaz. Certo? Até aqui, muito bem. Que tipo de consequência vai trazer a incapacidade absoluta? Tá? Que tipo de consequência vai me trazer a incapacidade absoluta? Todo aquele que praticar um ato da vida civil que seja menor de 16 anos,
como ele não pode, porque diz lá, são absolutamente incapazes de exercer atos da vida civil, o que vai gerar? Qual é a consequência? Vai gerar a nulidade do ato. Tá? Está previsto lá no artigo 166, inciso 1 do Código Civil. Tá? São nulos os atos praticados por absolutamente incapazes. Bueno, só que existem várias situações em que pessoas menores de 16 anos, precisam praticar atos da vida civil. Exemplo, o indivíduo com 2 anos de idade necessita ingressar judicialmente para pleitear alimentos contra os seus genitores. De que forma eu vou suprir esta incapacidade absoluta, já que a pessoa não pode por ela própria, ela é absolutamente incapaz de praticar atos da vida civil. Então, de que forma eu resolvo o suprimento da incapacidade absoluta? Através da representação. Então, o absolutamente incapaz será representado por quem? Pelos pais, que são os representantes legais dos filhos, ou pelos tutores, que, na falta dos pais, em razão de morte, ausência ou destituição do poder familiar por parte dos pais, passam a ser os representantes legais dos menores de 18 anos, certo? Todo menor de 18 anos, cujos pais sejam falecidos, ausentes ou destituídos do poder familiar, a ele será nomeado um tutor para ser o seu representante legal, certo? Então, vejam bem, a forma de suprimento da incapacidade absoluta se dá através da representação exercida pelos representantes legais, pais ou tutores. Só que ao lado da incapacidade absoluta, nós temos a incapacidade relativa, que está prevista no artigo 4º do Código Civil. E as hipóteses de incapacidade relativa são, tá? Baixa ali para nós, projeta por favor, para o pessoal de casa. Então, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Pessoal, vamos começar pelo caput aqui, tá? Vejam só. Quando nós falamos em incapacidade absoluta, o artigo 3º diz, são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ou seja, quando nós temos incapacidade absoluta, nenhum ato da vida civil pode ser praticado pelo menor de 16 anos, sob pena de este ato ser nulo. Só que agora, quando nós estamos diante da incapacidade relativa, nós temos lá, ó, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. O que isto aqui significa? Que esta incapacidade não é para todos os atos, é para alguns atos apenas. Bom, mas quais atos? Depende. Depende da hipótese de incapacidade. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é, na incapacidade relativa, não é para todos os atos, é apenas para alguns. E eu já mostro o porquê disso. Tá? Então, primeira questão do caput. Segundo, agora vamos para as hipóteses. Tá? Quem é que é considerado relativamente incapaz nos termos do artigo 4º? Os maiores de 16 e menores de 18. Os menores de 16 anos, ou seja, até a data anterior, o dia anterior a completar 16 anos, são os absolutamente incapazes. No momento, no dia do aniversário, quando completa 16, passa a ser relativamente incapaz,
certo? Então, esta incapacidade é em razão da idade. Bom, como o caput diz que são apenas alguns atos, existem atos que o maior de 16 e menor de 18 pode exercer, que são atos da vida civil. Um exemplo está lá no artigo 1860 do Código Civil. Patrícia, abre para nós. 1860 do Código Civil. Diz lá o parágrafo único, está se referindo, 1860, à capacidade para testar, e diz no caput, além dos incapazes, não podem testar os que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, aqui nós estamos diante de um ato que um relativamente incapaz pode praticar, certo? Bom, voltando lá para as hipóteses do artigo 4º, inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. O que são ébrios habituais? São aqueles indivíduos que têm problemas com o alcoolismo. Não é o ébrio eventual. O ébrio eventual é aquele que, de vez em quando, exagera no consumo de álcool e fica embriagado. O ébrio habitual é aquele que usa constantemente, ou melhor, consome constantemente o álcool, certo? Esse é o ébrio habitual. E os viciados em tóxicos são aqueles que fazem o uso de substâncias entorpecentes. Certo? Então, neste caso, são pessoas maiores de 18 anos, mas que, em razão desta circunstância, né, do consumo de álcool ou drogas, se torna incapaz. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Bom, aqui, várias hipóteses podem se apresentar. Alguém que sofreu um acidente e está momentaneamente em coma. Por uma causa transitória, não tem como exprimir sua vontade, então é incapaz. Alguém que tem o mal de Alzheimer, que está em estágio avançado e não tem mais como manifestar a sua vontade em razão, né, da evolução da doença. Alguém que tem algum tipo de deficiência que lhe impede totalmente de manifestar a vontade, ou qualquer doença que lhe impeça manifestar a vontade. Tá? Então, são causas que retiram da pessoa a possibilidade de manifestar a vontade. E aproveitando o gancho aqui, eu quero destacar para vocês a situação das pessoas com deficiência. Tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, ela estabelece lá no seu artigo 6º, tá? Essa lei chamada de Lei Brasileira da Inclusão, ela estabelece lá no seu artigo 6º o seguinte: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar fertilidade, exercer o direito à família, convivência familiar e comunitária, exercer direito à guarda, tutela, curatela, adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ou seja, a pessoa com deficiência, como regra, ela é plenamente capaz. Tá? Ela é plenamente capaz. Aí vocês vão me dizer, bom, prof, mas tem situações que a deficiência, a pessoa não tem capacidade de exercer atos da vida civil. Bom, aí justamente vai se enquadrar neste inciso 3 do artigo 4º. A pessoa, seja por uma causa transitória ou permanente, não pode exprimir a sua vontade.
Então, a incapacidade dela é dada pelo artigo 4º e não em razão da deficiência que possui. Certo? Isso é muito importante, gente. Pode aparecer alguma coisa na prova nesse sentido. Certo? E por último, o último inciso, o inciso 4 do artigo 4º, trata dos pródigos. Os pródigos são aqueles que dissipam o patrimônio, que gastam de forma demasiada, tá? Que tem gastos exacerbados. Esse seria o pródigo. Bom, daqui o que nós precisamos analisar? Voltamos de novo lá para o artigo 4º. Gente, olhem só. O inciso 1 do artigo 4º é uma incapacidade em razão da idade, certo? Todas as demais situações do artigo 4º não são incapacidade em razão da idade. São outras circunstâncias que retiram a capacidade plena da pessoa. Agora, eu pergunto para vocês, quando que eu sei que alguém é relativamente incapaz em razão da idade? Quando eu pego o documento e olho lá a data de nascimento, faço uma continha matemática simples e verifico que ele tem menos de 16 anos, e aí ele é absolutamente incapaz, ou entre 16 e 18 e é relativamente incapaz. Barbada, resolvido. Agora, vem escrito na testa da pessoa, ou em algum documento, que ela é ébrio habitual ou que é viciado em tóxico, por exemplo? Não. Então, como que eu vou saber que estou celebrando um determinado negócio jurídico com uma pessoa incapaz? Porque somente será considerado incapaz os indivíduos previstos nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 4º se passarem por um processo de interdição. Não tem forma de estabelecer a incapacidade relativa nestes casos sem que seja por um processo de interdição. Porque a pessoa, no momento em que alcançou a maioridade, que completou os seus 18 anos, adquiriu a capacidade civil plena, é isto que a lei nos diz. Então, para que ela seja considerada relativamente incapaz, ela precisa ser interditada. Aquela capacidade civil plena que foi adquirida precisa ser retirada. E só por uma sentença judicial que esta capacidade será retirada. Certo? Muito bem. Mas vamos que eu celebre um determinado negócio jurídico com alguém que seja relativamente incapaz. Eu estava de boa fé, não sabia disto e celebrei um negócio jurídico. Este ato será anulável. Está previsto lá no artigo 171, inciso 1 do Código Civil, que é anulável o negócio jurídico celebrado por incapacidade relativa do agente. Certo? Então, é uma situação de anulação que deve ser pleiteada dentro de um determinado prazo. Pois bem, assim como ocorre na incapacidade absoluta, que eu vou suprir a incapacidade, afinal de contas, eu posso ter a necessidade de alguém com um ébrio habitual, um pródigo, que venha a celebrar um negócio, que tenha necessidade de celebrar um negócio, para não gerar a invalidade relativa, a anulação, o que eu preciso fazer? Suprir. E de que forma se dará o suprimento da incapacidade relativa? Através da assistência. E a assistência do relativamente incapaz será exercida pelos seus
representantes legais, que serão, nos casos dos menores de 18 anos, os pais ou os tutores, na falta dos pais, por morte, ausência ou destituição do poder familiar. E no caso dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 4º, que são pessoas maiores de idade, mas que uma outra circunstância lhe retira a capacidade, seus representantes legais serão os curadores. Certo? Então, aqui está o esboço da teoria das incapacidades. Só que olhem só. Nós estávamos dizendo o seguinte, quando começamos a estudar o artigo 4º, que são incapazes relativamente a certos atos, ou a maneira de exercer estes atos. E aí, quando nós falamos do inciso 1º, dos maiores de 16 e menores de 18, que é uma incapacidade em razão da idade, eu trouxe um exemplo do artigo 1860, parágrafo único, que diz que o maior de 16 anos tem capacidade para testar. Mas e estas outras situações de incapacidade? Ébrios habituais, viciados em tóxicos, aqueles que não possam manifestar a vontade e os pródigos. Quais são os atos que eles poderão praticar por si próprios e quais são os atos que eles não poderão, por serem relativamente incapazes, e nestes casos, eles necessitarão da assistência dos seus curadores. Que atos são esses? Depende. Depende do quê? Para a fixação destes atos que os relativamente incapazes, nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, não poderão praticar, será o processo de interdição que irá determinar. Ou seja, lá na ação de interdição, quando eu peço para o juiz que reconheça a existência de uma hipótese de incapacidade relativa, eu preciso que o juiz me diga quais são as situações que ele poderá ou não praticar, certo? Então, a gente vai agora justamente falar sobre essas situações de tutela e de curatela. E depois, a gente volta para falar sobre a emancipação, tá? A gente vai fugir um pouquinho da ordem que está no material de vocês, apenas para a gente não perder aí o raciocínio que estamos desenvolvendo. Certo? Muito bem. Então, olhem só. Quando nós falamos em tutela e curatela, nós temos que ter em mente que tutela e curatela são formas de estabelecer o quê? Representação legal. A tutela vai estabelecer a representação legal de menores de 18 anos. E a curatela vai estabelecer a representação legal de pessoas maiores de 18 anos, mas incapazes, certo? Essa é a diferença entre tutela e curatela. As disposições sobre tutela e curatela estão nos artigos 1728 e seguintes do Código Civil e lá no CPC, no artigo 747 e seguintes, certo? Bom, o que nós precisamos saber sobre tutela? Um conteúdo que já apareceu na nossa prova da OAB. Tá? Quando nós falamos em
tutela, enquanto representação legal de menores de idade, nós temos que saber quando que se estabelece a tutela. E as hipóteses de se estabelecer tutela estão previstas no artigo 1728 do Código Civil, que vai dizer que os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais, ou sendo eles julgados ausentes, ou inciso 2, no caso dos pais decaírem do poder familiar, ou seja, deles serem destituídos do poder familiar. Muito bem. E que espécies de tutela nós temos? Nós temos 3 espécies de tutela. Primeiro, e olhem só, eu vou colocar com números para que vocês entendam que é de certa forma, uma ordem. E vocês vão entender o porquê quando a gente lê as disposições. A primeira espécie de tutela que nós temos é a chamada tutela testamentária. O que seria uma tutela testamentária? É aquela que está prevista no artigo 1729 do Código Civil. E diz o seguinte, o dispositivo: o direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Então, de que formas eu que sou mãe, vou nomear tutor para os meus filhos, para quando? Para uma situação em que eu e meu marido, a gente faleça, a gente se torne ausente, ou a gente seja destituído do poder familiar. O parágrafo único vai dizer que esta nomeação deve constar de testamento ou qualquer outro documento autônomo. Então, primeiro, o direito de escolher o tutor para os filhos compete aos pais, através de um testamento ou de um documento autêntico. Certo? Bom, mas e se os pais não indicam tutor aos filhos? Vem a segunda espécie de tutela, que é a chamada tutela legítima. A tutela legítima está prevista no artigo 1731. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor por esta ordem. Inciso 1, aos ascendentes, preferindo os de grau mais próximo ao mais remoto. Inciso 2, aos colaterais até o 3º grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos e no mesmo grau os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolhe entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Ou seja, se eu não tenho tutela testamentária, eu terei a tutela legítima. Tá, mas e se eu não tenho nomeação pelos pais e nem parente consanguíneo do menor apto a exercer a tutela? Vem a terceira espécie, que é a chamada tutela dativa, que está prevista no artigo 1732. Vai dizer o seguinte: o juiz nomeará tutor idôneo, residente no domicílio do menor, na falta de tutor testamentário ou legítimo. Inciso 2, quando eles forem excluídos ou excusados da tutela. Ou inciso 3, quando removidos por não idôneos, o tutor legítimo e o testamentário. Então, estas são as 3 espécies de tutela que nós temos. E deve ser nesta ordem. Se os pais se tiver uma questão lá na prova que diga, sei lá, a mãe faleceu, o pai sobreviveu, tem filhos menores de idade e o pai está doente. Gostaria de escolher alguém que ficasse responsável como representante legal dos seus filhos depois do seu falecimento. O que o pai tem que fazer? Uma tutela testamentária, através de testamento ou outro documento autêntico, indicar o tutor. Bom, aí vem a seguinte pergunta: basta que ele indique quem é o tutor para que automaticamente a pessoa seja nomeada? Não. A nomeação
do tutor se dará de forma judicial através de uma ação de tutela. A ação de tutela tem natureza de jurisdição voluntária, então não tem, é uma ação que não tem réu. Tá? A tutela ela se estabelece em benefício do menor de idade. Ele não é réu, não tem réu nesta ação, certo? Tranquilo aqui? Muito bem, então, espécies de tutela e que a tutela ela precisa ser nomeada de forma judicial. Como o tutor exerce a representação legal dos menores de idade, e essa representação legal ela vai envolver administração de patrimônio que esteja em nome do menor, o tutor ele precisa prestar compromisso para exercício da tutela. E existem algumas situações em que a lei prevê que certas e determinadas pessoas podem se excusar da tutela, ou seja, podem dizer que elas não exercerão a tutela, mesmo tendo sido indicadas pelos pais ou sendo parentes do menor ou indicados pelo juiz, que são as hipóteses previstas no artigo 1736, tá? Que diz lá que podem se excusar da tutela as mulheres casadas, os maiores de 60 anos, aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos, os impossibilitados por enfermidade, aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela, aqueles que exercem tutela ou curatela e os militares em serviço. Estes podem se excusar. De que forma ocorre essa escusa? No momento em que, iniciada uma ação de tutela, o juiz nomeia o tutor e chama ele para prestar compromisso, antes de prestar o compromisso, por uma simples petição nos autos da ação de tutela, o tutor indicado pode se excusar, alegar uma das causas do 1736 e não assumir esta tutela. Tá? Ele tem o prazo de 5 dias a partir da nomeação do juiz e a chamada dele para prestar compromisso para se excusar, certo? Bom, mas ele não se excusou, ele prestou compromisso e a circunstância que lhe permite a escusa da tutela ocorre depois. A partir da ocorrência da circunstância, ele tem 5 dias para apresentar uma petição ao juiz e pedir a escusa da tutela, certo? Tranquilo? Existem pessoas... tá. A Patrícia está me mostrando aqui que o 1738 fala em 10 dias e não em 5 dias. Perfeito. Obrigada por me mostrar. Só que não está errado o que eu disse. Está certo o que eu disse. Porque essa previsão dos 5 dias, ela está lá no CPC. Tá? Ela está lá no CPC, no artigo 760 do CPC. Que diz o seguinte, importante a tua lembrança aí, valeu, Patrícia. Diz lá, ó, o tutor ou o curador poderá eximir-se do encargo, apresentando escusa ao juiz, no prazo de 5 dias contado, 760 do CPC. Inciso 1, antes de aceitar o encargo, dá intimação para prestar compromisso. E depois de entrar no exercício, do dia em que sobrevier o motivo da escusa. Tá? Então, exatamente como eu tinha falado para vocês, a previsão está no 760, porém, o Código Civil, até para sanar essa dúvida, qual é a disposição ali, Patrícia, que tu tinha me mostrado? O 1738 fala que a escusa será em 10 dias. Tá, prof, mas por que eu uso o CPC e não o Código Civil? Por uma questão de cláusulas de exceção. Sempre que eu tenho na interpretação da legislação 2 leis, 2 regras, que dispõem sobre a mesma questão de formas diferentes, eu tenho que usar aquelas cláusulas de exceção. Norma nova, revoga a norma antiga, norma especial, revoga norma geral. Em se tratando de procedimento, vejam que é lá na ação de tutela que isso vai acontecer, portanto é procedimento, é o CPC que é considerada a norma especial e o CPC também é a norma mais nova. Portanto, nós aplicamos a regra do 760 do CPC.
Valeu, Patrícia. Show, importante essa. Pessoal, só que tem um detalhe aí, tá? Tem algumas pessoas que não podem exercer a tutela, que são aquelas que estão lá no 1735. As pessoas que não podem ser nomeadas como tutores e serão exonerados da tutela caso exerçam. Aqueles que não tiverem a livre administração dos seus bens, afinal, a tutela envolve a administração de bens. Tá? Aqueles que no momento de lhe ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigação para com o menor ou tiverem que fazer valer direitos contra ele, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor, os inimigos do menor ou dos seus pais ou que tiverem sido por eles expressamente excluídos da tutela, os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena, pessoas de mau procedimento, falhas em improbidade e as culpadas de abuso em tutorias anteriores, aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela, certo? Então, estes não podem ser nomeados tutores. Tranquilo? Muito bem, que tipo de função exercem os tutores? O exercício da tutela está previsto nos artigos 1740 e 1747. E esses atos que o tutor pode praticar dizem respeito à educação do menor, à prestação de alimentos, a reclamar, a requerer ao juiz que corrija o menor de idade havendo necessidade, né? Já que o tutor não é o pai, não é a mãe, né, do menor de idade. Exercer as demais funções que incumbiriam aos pais e na falta deles competem aos tutores. Então, essas são as funções aí do tutor. E aí, o 1747... diz que compete ao tutor representar o menor até 16 anos e assistir após essa idade, receber rendas, pensões do menor e as quantias devidas a ele, fazer despesas de subsistência e educação e de administração e conservação do patrimônio, alienar bens destinados à venda, e essa alienação sempre com autorização judicial, promover, mediante preço conveniente, arrendamento de bens de raiz. Né? Então, cabe ao tutor, nesta representação legal dos menores de idade, exercer atos de administração de patrimônio. Certo? Tranquilo? O 1748 vai dizer que compete ao tutor, agora com autorização do juiz, pagar dívidas do menor, aceitar herança e doação, mesmo que com encargo em nome dele, transigir, vender bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis, quando permitido, propor em juízo ações ou nela assistir o menor e promover as diligências, assim como defendê-los nos pleitos contra ele movidos. Então, essas são as funções do tutor. Toda vez que eu tiver um tutor nomeado, o tutor precisa prestar contas. Ele tem responsabilidade com relação à administração de patrimônio e, portanto, ele tem que prestar contas. Ele tem que declarar tudo o que recebeu e tudo o que despendeu. De 2 em 2 anos deve haver a prestação de contas, né, como regra, e sempre que o juiz assim o exigir. Então, pode o juiz exigir uma prestação de contas antes dos 2 anos, né? Então, sempre que o juiz exigir, de 2 em 2 anos, e anualmente cabe ao tutor apresentar o balanço das receitas e despesas daquele ano, certo? Tranquilo? Então, essas são as situações aí da tutela, que cessa, que termina no momento em que o menor de idade alcançar a maioridade, ou quando ele cair sob poder familiar, por ter sido, por exemplo, adotado. Tranquilo? Então, essas são as situações de tutela. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito da curatela, que é a representação legal, então, de maiores de 18 anos, mas com algum tipo de
incapacidade. E aí, pessoal, para que a gente tenha a nomeação do curador, nós precisamos ter um processo de interdição. Não há como nomear curador sem o processo de interdição que nós mencionamos antes. E esse processo de interdição, ele está disciplinado lá no 747 e seguintes do CPC. O 747, ele vai dizer que a interdição, ela pode ser promovida. Então, quem é que pode requerer o processo de interdição? O cônjuge ou companheiro, os parentes ou tutores, o representante legal da entidade em que se encontrar abrigado interditando ou o Ministério Público. Esses são os legitimados ativos para a propositura da ação de interdição. E quem que estará sujeito à interdição? Aquelas pessoas indicadas lá no artigo 1767. Estão sujeitas à curatela, inciso 1767 do Código Civil, tá? Agora eu estou trabalhando com 2 dispositivos, eu tenho que me lembrar de falar qual que eu estou mencionando. Então, o 747 do CPC estabelece a legitimidade ativa para a propositura da ação de interdição. E o 1767 do Código Civil vai dispor aqueles que estão sujeitos à curatela e, portanto, que necessitam ser interditados. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem manifestar, exprimir a sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos e os pródigos. Justamente as situações dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 4º que nós havíamos mencionado agora há pouco. Tranquilo? Muito bem. Sempre, então, que eu tiver uma dessas circunstâncias, eu preciso propor uma ação de interdição. E nesta ação de interdição, eu terei a realização de uma perícia, tá? De uma perícia. E é esta perícia ocorrida lá no processo de interdição, previsto no artigo 753 do CPC, que vai fixar quais atos pode ou não praticar o incapaz. Afinal, toda essa construção desse conteúdo que estamos falando agora se deu em razão de termos falado do caput do artigo 4º, que diz que são relativamente incapazes para a prática de certos atos da vida civil, os ali mencionados nos incisos. Tá? Então, nos casos dos ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem manifestar a vontade e os pródigos, o que vai determinar quais são os atos que eles poderão ou não praticar é justamente a perícia ocorrida no processo de interdição. Muito bem. Passado todo o processo de interdição, feita a perícia, designado pelos peritos quais são os atos que eles poderão ou não praticar, a sentença do juiz declara interditado o indivíduo e nomeia curador. Então, a sentença vai interditar e vai nomear curador. E a partir dali, o curador passa a exercer a representação legal dos maiores de 18 anos, mas incapazes, em razão da sentença. Esta sentença deve ser levada para o registro civil para ser inscrita, tá? Para ser inscrita no registro civil com a indicação de quem é o curador daquele incapaz, certo? Bom, prof, a incapacidade relativa à interdição, ela pode ser levantada? A pessoa pode, que foi interditada, foi declarada relativamente incapaz, ela pode readquirir a sua capacidade civil plena? Pode. Pode. Quando?
quando ela superar aquela causa que impôs a situação da interdição. Por exemplo, no caso dos ébrios habituais, se eles se submeterem a um tratamento adequado e eles superarem a situação do alcoolismo, eles então poderão pedir eles próprios, ou o seu curador, se for o caso, mas eles próprios têm capacidade, têm legitimidade para pedir o levantamento da interdição. Isto está previsto no artigo 756 do CPC, levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. Parágrafo 1º, o pedido do levantamento da curatela pode ser feito pelo próprio interdito, pelo seu curador ou pelo Ministério Público e será pensado nos autos da interdição. Tranquilo? Bom, gente, olhem só. O curador, ele tem as mesmas responsabilidades e obrigações do tutor. Então, todas aquelas disposições que nós falamos acerca da tutela se aplicam também à curatela que nós estamos aqui falando, inclusive com relação à prestação de contas. Certo? Tranquilo? Sereno? Muito bem. Existe uma situação pontual prevista no Código Civil, lá no artigo 1783-A, que trata da chamada tomada de decisão apoiada. O que seria essa tomada de decisão apoiada? É algo que não se enquadra na situação da curatela. Por quê? Porque a curatela demanda interdição. E a tomada de decisão apoiada, ela vai beneficiar a quem? A pessoa com deficiência. Aquela que eu mencionei, que em razão do artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem capacidade civil plena. Então, o artigo 1783-A, que trata da tomada de decisão apoiada, vai dizer que a pessoa com deficiência, ela pode escolher dois indivíduos, dois apoiadores. Com estes dois apoiadores, celebrar um compromisso, celebrar um acordo, um contrato, tá? De que essas duas pessoas auxiliarão a pessoa com deficiência na prática de atos da vida civil. Vejam bem, não se trata de representação, nem mesmo de assistência. Quem pratica o ato é a pessoa com deficiência, porém, os dois apoiadores auxiliam no quê? Na tomada da decisão. Tá? Então, são coisas diferentes. Vou colocar aqui, diferente da tomada de decisão apoiada, prevista no artigo 1783-A do Código Civil. Tá? Então, essa tomada de decisão apoiada é apenas auxílio para que a pessoa com deficiência possa celebrar alguns atos mais complexos da vida civil, mas é ela própria que vai decidir. Tá? Então, a partir do momento em que são escolhidos os apoiadores, que é celebrado o compromisso, é levado ao juiz para que o juiz homologue este acordo, tá? E fixe a responsabilidade aí dos apoiadores. Tá? Sempre que houver uma tomada de decisão apoiada, toda e qualquer decisão tomada pela pessoa com deficiência, ela é válida, ela produz efeitos dentro dos limites do que tenha sido acordado ali no acordo. Tranquilo? Sereno? Muito bem. E aí, gente, para nós podermos finalizar, né, o conteúdo previsto para a nossa aula, eu disse que nós falaríamos depois sobre a emancipação. Tinha deixado aí para trás a questão da emancipação para nós falarmos. Tá? Artigo 5º do Código Civil. Diz lá o artigo 5º. Vai ter que puxar lá para cima. Diz lá o nosso artigo 5º que
A menoridade cessa aos 18 anos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, essa é considerada uma forma de emancipação natural, a maioridade, em razão de alcançar a idade de 18 anos. Só que o parágrafo único do artigo 5º diz o seguinte, ó, cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1. Pela concessão dos pais ou de algum deles na falta do outro mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, que então é a primeira espécie de emancipação que nós temos, que é a chamada emancipação voluntária, que é feita por ambos os pais. Aqui eu preciso destacar, tá, pessoal? Tem que ser ambos os pais, os dois, celebrarem um instrumento público, uma escritura pública de emancipação. Se um dos pais não pode, tá? Se um dos pais não tem, está interditado, por exemplo, tá? Um dos pais é interditado e não pode praticar atos da vida civil. Nesse caso, nós precisamos de um suprimento judicial daquele consentimento do pai ou da mãe, enfim, que esteja incapacitado. Se um dos pais é falecido, basta daí que o outro que é vivo emancipe, certo? Mas, havendo divergência entre os pais, no exercício do poder familiar, já que a emancipação é uma das formas de exercer o poder familiar, nós temos que pedir suprimento judicial. Sempre que um dos genitores não possa manifestar a vontade, eu preciso pedir suprimento judicial. E também eu preciso pedir uma decisão judicial para emancipar, no caso dos tutores que pretendam emancipar os seus tutelados maiores de 16 anos, que é a parte final do inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º. Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, a segunda forma de emancipação é a emancipação judicial, tá? Nestas duas formas de emancipação, nós precisamos levar a escritura pública de emancipação ou a sentença de emancipação para o cartório de registro civil das pessoas naturais, tá? Só desce para mim um pouquinho ali, que eu nunca sei se é o artigo 9º ou se é o artigo 10. Aí, volta. Artigo 9º, tá? Serão registrados em registro público, inciso 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Então, eu tenho que levar a escritura pública ou a sentença do juiz que emancipa o maior de 16 anos e menor de 18 a registro no cartório de registro civil das pessoas naturais. Certo? E a última forma de emancipação é a chamada emancipação legal. Essa não depende de registro. Por que ela não depende de registro? Porque ela vai ocorrer nas demais hipóteses do artigo 5º, parágrafo único. Então, inciso 2. Pelo casamento, o casamento emancipa o indivíduo. Então, se tem 17 anos e casou, e para casar, nesse caso, vai necessitar da autorização dos pais, a celebração do casamento antecipa a capacidade civil plena do indivíduo. Certo? Prof, eu casei com 16 anos e meio e com 17 meu casamento não deu certo e eu me divorciei. Eu volto a ser relativamente incapaz? Não, 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 não. A emancipação é ato irrevogável, tá? Mesmo nos casos de emancipação legal, tá? A emancipação é ato irrevogável. Inciso 2, também é uma espécie de emancipação legal. Aliás, inciso 3, não inciso 2. Pelo exercício de emprego público efetivo. Inciso 4, colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Tá? Então, essas são as espécies aí de emancipação legal. Já foi objeto de questão aí por parte da FGV, as questões relativas à emancipação legal, principalmente essa questão do casamento, né? Se o divórcio
faria com que a pessoa retornasse à situação de relativamente incapaz. E não. Tá? Então, só para fazer a consolidação aí, toda pessoa que nasce com vida tem capacidade de direito, né? Adquire a personalidade jurídica, são sinônimos, personalidade jurídica ou capacidade de direito. Para que adquira a capacidade de fato, a capacidade de exercer por si próprio os atos da vida civil, precisa alcançar os 18 anos ou ser emancipado. Todo aquele que não está nessa condição é considerado incapaz. Absolutamente incapaz os menores de 16 anos, relativamente incapaz os maiores de 16 e menores de 18, ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que não possam manifestar sua vontade, e os pródigos. Nessas três últimas situações, como são pessoas maiores de idade e que outra circunstância lhe retira a capacidade, necessitam de um processo de interdição que vai, então, fixar quais são os atos que eles poderão ou não praticar, certo? A sentença que interditar e nomear curador tem que ser levada a registro no cartório de registro civil das pessoas naturais para dar publicidade dessa interdição. Bom, se eu tiver pessoas absolutamente ou relativamente incapazes que precisem praticar atos da vida civil, elas necessitarão de suprimento, representação para absolutamente incapazes, assistência para relativamente incapazes. Esta representação legal será feita pelos pais e tutores, nos casos dos menores de idade, e pelos curadores, nos casos de maiores de idade, mas incapazes. Tranquilo? Sereno, meus amores? Então, esse era o conteúdo que nós tínhamos aí para trabalhar nesta parte da aula de hoje.